Os irmãos de José, eles sentiam ciúme, sentiam inveja, e isso causou entre eles uma rixa muito forte contra José, a tal ponto de ter levado eles a desejar matar o próprio irmão, e também trouxe a consequência de que eles acabaram, para não sujar as suas mãos, entre aspas, com o sangue do irmão, eles venderam José para os ismaelitas, que foi levado para o Egito. E isso trouxe consequências terríveis para eles, em modo assim especial Judá. Creio eu que Judá ficou com muito remorso depois de ver que o seu pai, ao saber que eles, a saber da história que eles inventaram para Jacó, que seu filho havia sido dilacerado por animal selvagem e que estava morto, aqui relata que Jacó ficou profundamente triste com a morte do seu filho, que José era aquele filho que ele amava. José era o filho que nasceu já na sua velhice, e filho daquela mulher que foi aquela que ele escolheu para si. E ela se perdeu. E ela faleceu, né? E José era muito especial para Jacó. E José contava os sonhos que havia tido para seu pai e seus irmãos. Isso, Jacó guardava tudo em seu coração, mas os seus irmãos o odiavam ainda cada vez mais. A rixa que eles tinham contra José, porque eles viam, eles sabiam e percebiam que Jacó o amava imensamente, tudo isso foi fazendo com que aquele rancor que os irmãos dele tinham por ele foi se tornando cada vez maior, o que trouxe essas consequências para a vida de José. Nós sabemos que Deus já tinha um plano na vida dele, porque os sonhos que ele tinha era Deus mostrando para ele o que ia acontecer. Nós sabemos que Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. Aqui nós não podemos dizer assim, o que os irmãos fizeram para com José foi determinado por Deus. Porque muitas das vezes nós como ser humano, por causa das nossas rixas, por causa da nossa inveja, do nosso ciúme, nós acabamos fazendo coisa que impede o verdadeiro agir do Senhor. Mas nem pelas nossas atitudes, por nós precipitarmos, Deus não vai deixar de cumprir na vida daquela pessoa o que ele determinou. E é o que aconteceu com José. José foi levado, né, do meio dos seus irmãos, para longe do seu pai, para a terra do Egito, mas lá Deus o honrou. Ele foi colocado como chefe da casa daquele servo de Faraó, né, de Potifar. E ali a mulher dele tentou seduzi-lo, mas ele não deixou se levar pela sedução da mulher de Potifar. E ele fugiu. E ali ela pegou, e mesmo assim ela viu que não ia conseguir nada com ele. Então ela o acusou de ter tentado pegar ela à força. E nisso ela mostrou a capa que, ao fugir, ficou em suas mãos. E Potifar acabou colocando ele na prisão. Mas Potifar tinha um sentimento muito especial para com ele. Deus mostrava para Potifar que ele era uma pessoa honesta, que ele era uma boa pessoa. E assim ele não foi morto, mas simplesmente foi levado e deixado na prisão, no calabouço. E como é tão grande o amor de Deus
para aqueles que o servem em espírito, em verdade, e que põem sua esperança em Deus. Até mesmo na prisão, José teve ali o seu passar ali glorioso, porque ali ele foi colocado como chefe daquele lugar. E todos os daquele lugar perceberam que depois que José passou a estar à frente daquela prisão, tudo ficou mais agradável, mais sociável. Eles passaram a se alimentar melhor, pois José era usado por Deus. Deus trazia para com José aquela paz, aquele amor, aquela compreensão com cada pessoa. O que fez José passar por aquele tempo ali na presença do Senhor. E ter, entre aspas, uma vida de paz, mesmo estando em um calabouço, mesmo estando na prisão. Pelo contrário, Judá, ele acabou se afastando da sua família. Ele saiu, foi para o meio daqueles povos lá que não pertenciam ao Senhor. Lá ele casou, teve 3 filhos. E os seus filhos, depois de grande, ele armou uma esposa chamada Tamar. E o seu filho de todo tinha o coração ruim, era mau de coração, pois ele não queria ter filho com Tamar. E no momento sexual, ele pegava seus espermas e jogava fora para que Tamar não tivesse filho. Assim Deus viu que ele era mau de coração e ceifou a vida dele. É assim como no povo de Deus, no povo de Israel, o irmão mais novo deveria resgatar aquela nora, aquela cunhada que havia ficado viúva e dar o seu primeiro filho para o irmão que havia falecido. Então, o primogênito do irmão que casava com a viúva de seu irmão, esse primeiro filho era dado como o filho daquele que faleceu, para resgatar o nome daquele que havia falecido. E também o segundo filho de Judá também era mau de coração e de mente. E ele não quis resgatar o nome do seu irmão. E ao ter Tamar, ele também jogava suas sementes fora, jogava suas sementes sobre a terra, para que Tamar não tivesse filho. E Deus também ceifou a vida dele por ele ser mau. E vendo Judá que já 2 dos seus filhos havia partido, ficando apenas o mais novo, ele chegou até Tamar e disse: olha, volta para a casa do seu pai e lá fique sobre a sua viuvez até que meu filho menor tenha idade para lhe tomar por esposa. E ali ele despediu a Tamar, que voltou para a casa do seu pai. E lá ela permaneceu. Mas os anos foram passando, o tempo foi passando, e ela percebeu que Judá não ia cumprir com a promessa que havia feito a ela. Então Tamar ficou sabendo que Judá iria descer para cortear as suas ovelhas, e ali ela decidiu despir da sua viuvez, colocou uma roupa sensual e foi para a beira da estrada, pois ela sabia que Tamar havia ficado viúvo em pouco tempo atrás. E ali ela foi, e quando ele desce para tosquear suas ovelhas, ele viu a Tamar na beira da estrada, mas como ela estava com o rosto coberto, ele não a reconheceu. Pensando que era uma prostituta, ele se deitou com ela e deixou com ela o seu cajado e a sua marca como penhor, pois ele não estava tendo
dinheiro naquele momento para dar a ela. Tamar imediatamente pegou tudo aquilo, voltou para sua casa, trocou sua roupa, botou novamente a roupa de viuvez. E ali ela permaneceu em silêncio na casa do seu pai. E daquele ato ela concebeu e estava grávida. Não passou muito tempo para que tudo fosse descoberto e viesse à boca do povo. Imediatamente alguém foi até Judá e disse: a sua nora pecou, a sua nora está grávida. E ele imediatamente determinou o seu juízo, que ela deveria ser apedrejada. Imediatamente ele foi para a casa de Tamar, na casa do seu pai, e lá exigiu que ela saísse para fora, naquele momento, para ser apedrejada. Mas ela pediu uma palavra e ele a concedeu. E ela pegou e mostrou o cajado e mostrou a marca e disse: do dono deste cajado e dessa marca é que eu concebi. Naquele momento, Judá caiu por terra e ele disse: ela é mais justa do que eu. Ele percebeu que ele estava sendo injusto com Tamar. Ele havia feito uma promessa de dar o seu filho para ela e não cumpriu. E naquele momento, ele a perdoou, a tomou, a levou para sua casa e nunca mais tocou nela, mas cuidou dela e dos seus filhos. Ele teve 2 filhos. 2 filhos. E um desses teve o seu nome escrito na genealogia de Cristo. E também Judá. Judá é aquele da tribo de Judá, da onde reinou Salomão, Davi, Saul, Judá. Ali, Judá foi a tribo escolhida por Deus para trazer o Messias, o nosso Cristo Jesus. Então nós vemos que enquanto nós não nos perdoar e não perdoar o nosso próximo, Deus não vai agir corretamente na nossa vida, porque o nosso Deus é justo. E importa que nós o servimos em espírito e em verdade, com justiça, amor e fé. E nunca esquecendo que o maior de tudo é o amor. Porque quando tudo se cumprir em Cristo, no arrebatamento, só vai restar uma coisa, que é o amor. Porque Deus é amor e o amor permanecerá. A esperança é a esperança de alcançar a vida eterna. Mas o amor é eterno. Então vamos continuar sempre tendo cuidado para que as nossas rixas, para que a nossa inveja, para que o nosso desejo não venha exceder o amor de Deus em nossas vidas. Judá pagou muito caro pelo que ele fez com José. A tal ponto que, quando ficou sem alimento na terra de Canaã, que eles desceram ao Egito, Judá prostrou diante de José e confessou, e ele deu a sua vida, ele ofereceu a sua vida em troca da vida do seu irmão Benjamim, porque ele sabia que se Benjamim ficasse preso ali no Egito, o seu pai não iria suportar a dor e iria falecer. Então ele se pôs. Ali naquele momento ele deixa para nós expresso o arrependimento que ele teve naquele momento. Porque ele sabia que toda a dor que seu pai estava passando foi ele e seus irmãos que causaram. E naquela altura, como seu pai já era de idade avançada, se também Benjamim ficasse no Egito,
o seu pai não iria suportar. Por isso, ele se compadeceu, ele prostou, ele disse para José: meu pai já perdeu um filho, e muito foi sua tristeza, e até hoje a tristeza dele é imensa. Se esse também ficar, ele não suportará, e nós iremos levar suas cãs à sepultura, os seus cabelos brancos irão ser levados à sepultura. E ele não queria, ele não desejava a morte do seu pai com uma tristeza tão imensa, provocada por ele e por seus irmãos. Então nós vimos que tudo se concretizou, tudo se tornou mais leve quando Judá e seus irmãos reconheceram o seu erro e receberam de José o perdão. Aí, a partir desse momento, Deus começou a agir na vida deles. Eles buscaram a Jacó e toda a família para o Egito, e lá José e o rei Faraó colocaram eles em uma região frutífera, em uma região preparada por Deus como um berçário, onde ali eles multiplicaram imensamente, até que Deus os resgatou daquele lugar, e eles foram levados dali em busca da terra prometida. Mas nós sabemos que nem todos que saíram do Egito conseguiram entrar em Canaã. Em Canaã entrou todos os menores de 20 anos, e os maiores de 20 anos que entraram em Canaã foi apenas Josué e Caleb, porque eles acreditavam profundamente que Deus estava com ele. Mas os outros se apostataram da sua fé e não tiveram o prazer, a honra de entrar na terra prometida por Deus, que foi a Canaã, que Deus os prometeu a Isaac, Jacó, Abraão e assim a sua descendência. Então não vamos deixar que as nossas rixas venham nos afastar do Senhor. Estudem com bastante atenção aqui do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 40, até o final de Gênesis. Vocês vão compreender a grandiosidade de Deus, o que Deus fez na vida do povo de Israel após a venda de José. Como tudo aconteceu, como é maravilhoso o agir de Deus em nossas vidas. Eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo, aqui os capítulos, versículos, para que vocês possam estar estudando essa passagem, para que vocês possam compreender melhor a genealogia de Jesus, como tudo aconteceu. Nós não devemos nos diminuir e perder a esperança de alcançar a vida eterna quando nós olhamos para trás e vimos o que nós fizemos, ou até mesmo na queda, porque nós, enquanto temos vida, estamos sujeitos ao pecado. Mas nós devemos ter certeza, convicção, que Deus está aqui para nos dar livramento, para nos fortalecer, para nos honrar a cada momento que nós arrependermos de coração, de corpo e alma. Deus é justo e Ele nos honra conforme a sua vontade, pois a honra e a glória é dada toda para Ele. Então vamos honrar o Senhor, vamos viver na presença do Senhor, vamos estar à disposição do Senhor, para que assim nós possamos ter uma vida de paz aqui na terra e sermos justificados perante a Deus e aprovados por Ele para a honra e glória do nome dEle. Amém? A paz do Senhor a todos. Medita e estuda o livro de Gênesis. Estuda aqui a partir do capítulo 37
e presta atenção, medita, para vocês verem o grande agir de Deus, a misericórdia, a graça de Deus, como ela é grandiosa. Amém? Oremos. Ó Pai, nesse momento, ó Deus, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, seja, ó Pai, com a família de cada um, ó Pai, que ouvir esse vídeo e meditar nas tuas palavras. Que eles, ó Pai, possam buscar na Bíblia os seus ensinamentos. Ensina-nos, ó Deus, a colocar em prática tudo que o Senhor quer de nós. O Senhor usa-nos para levar a tua palavra. Mas nós não queremos, ó Pai, apenas ser usado, mas ser aprovado por ti, Senhor. Por isso nós lhe pedimos, ó Pai, perdoe os nossos pecados e nos conduz, ó Pai, à vida eterna, dando-nos, ó Deus, sabedoria e discernimento, para que nós, ó Pai, não venhamos cair na tentação desse mundo e perder a nossa salvação. Mas que em Cristo Jesus, ó Pai, nós possamos, ó Deus, frutificar segundo a sua vontade aqui na terra. Ó Senhor, olha, ó Deus, por toda a minha família, todos os meus familiares, ó Deus, que nenhum deles, ó Pai, venha partir desse mundo sem fazer um concerto contigo, ó Pai, e estar na tua presença para a honra e glória do Senhor. Eu louvo a ti, ó Pai, e eu agradeço, ó Deus, por ter me resgatado do lamaçal do pecado, ó Pai, e estar sempre me admoestando para que eu não venha me afastar dos teus caminhos. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu confio em ti, ó Deus, para a honra e glória do seu nome. Conduza a minha vida. Não deixe, ó Deus, que eu venha me dispersar pelo caminho e perder a minha salvação. Seja, ó Deus, conosco e com todos, ó Pai, que está ouvindo esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja com cada um. E voltarei com mais algumas meditações para conosco dos meus devocionais. A paz do Senhor a todos e tenha uma vida abençoada por Deus, em nome de Jesus. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho